Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 ao 10, está escrito assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Até aí. Irmãos, quantas vezes você já se pegou planejando coisas, planejando algo e depois de orar, depois de colocar esse seu desejo diante de Deus, o Senhor vai lá e faz tudo completamente diferente daquilo que você planejou? Já passou por uma situação assim? Na vida nós, costumeiramente, estamos fazendo planos e elaborando a nossa agenda, elaborando a agenda da nossa vida. Porém, quando nossas vidas são conduzidas pelo Senhor, nós sempre vamos ser lembrados de que Deus é o dono da nossa agenda, de que Ele não só é o dono da agenda, mas Ele é o Senhor da história, e Ele é aquele que vai usar as nossas vidas, nos usar como instrumentos na efetivação dos seus propósitos. E veja que não faltam exemplos nas Escrituras a respeito desse assunto. Quer ver um exemplo clássico? José, no Egito, os irmãos se recordam que, sobre a vida de José não tinha, em momento algum durante a sua vida, o desejo, os seus planos não eram de ser vendido como escravo. Jamais passou na agenda de José a ideia de ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Também não estava na agenda de José ir para o Egito. Certamente estava na agenda de José conduzir sua vida ali de maneira tranquila, pacata, bem cuidado, bem tratado pelo seu pai, pela sua mãe, como ele era. Também não estava na agenda de José o ser cobiçado pela mulher de Potifar. Também não estava na agenda de José ser governador do Egito. No entanto, tudo isso estava na agenda de Deus, não na de José. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite mostra claramente que o Senhor é o dono não só da nossa vida, como da nossa agenda. Esse texto nos traz algumas observações importantes. Dentro de todo o capítulo 16, nós podemos observar essas observações pertinentes a uma segunda viagem missionária de Paulo. É exatamente o contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Ele, por óbvio, não estava sozinho. Paulo tinha consigo alguns companheiros nessa viagem. Paulo tinha Timóteo junto com ele, tinha também Silas e Lucas, pois o texto que nós lemos, se os irmãos observaram bem, às vezes isso passa despercebido, mas o texto diz: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Quem é esse preparamo-nos? O nós que vai aparecer em algumas passagens de Atos, evidentemente, é Lucas, companheiro também de Paulo, certamente, nessa viagem. E qual que era o objetivo deles? Qual era a agenda desses irmãos? O objetivo deles era extremamente nobre, era de plantar igrejas em outros locais, evangelizar o povo. Eles pretendiam pregar o evangelho não só ali na região sul da Ásia Menor, onde eles estavam. O desejo deles era de pregar o evangelho em toda a região da Ásia, todo o continente asiático. O desejo deles era pregar o evangelho em todo aquele continente. Não apenas ficar ali na região sul, mas avançar para a região central e para todo o continente. Era um plano nobre, sem dúvida alguma. Parecia ser um plano perfeito, eles tinham a melhor das intenções. Essa era a agenda deles, de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Mas essa não era a agenda de Deus. E como eu disse aos irmãos, o dono da agenda é Deus. Então, Ele irá impedir que esses irmãos avançassem, passassem
para a Ásia e Bitínia e faz com que eles viajem para a Europa, para um outro continente. Deus fez exatamente mudar o itinerário de Paulo e de seus companheiros. Deus mudou o trajeto deles. Eles queriam ir para a Ásia, o Espírito impediu e os conduziu para a Europa, onde nasceria a primeira igreja na Europa. Irmãos, Deus é o dono da nossa agenda. E como consequência disso, nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito. Veja que o texto nos relata que Paulo ele teve uma visão. Paulo ele recebeu uma orientação do Espírito. Foi o próprio Espírito quem o orientou a como fazer. A Bíblia vai falar sobre o Espírito Santo como um agente ativo. Desde o início da Bíblia nós vamos perceber isso. Quer relembrar? Vá lá na sua Bíblia, na primeira página. Gênesis, capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali de maneira ordenando o caos ali no início, antes de que a criação fosse propriamente concluída. Ali já estava o Espírito ativo. E o Espírito é ainda mais ativo, as Escrituras vão nos mostrar, na humanidade restaurada, na humanidade redimida. O Espírito atua orientando, restaurando, capacitando, dando direção ao servo de Deus e fazendo com que sua vida glorifique ao Senhor. O Espírito Santo atua na vida da sua igreja. E Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram sensíveis à voz do Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus, que é citado aqui no texto, é sinônimo de Espírito Santo, porque a ideia é de que o Espírito Santo estava dando continuidade à obra que Jesus iniciara. Portanto, estes obreiros, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, foram atentos, sensíveis ao que o Espírito dizia. Eles não só ouviram que eles não deveriam ir para a Ásia, e deveriam ir para a Europa, tiveram a visão do varão, eles não só ouviram, mas também obedeceram. Irmãos, o Espírito não só os impediu de fazer o que eles queriam, mas também mostrou a eles o que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer era, ao invés de ir para a Ásia, ir para a Europa. E foi isso que eles fizeram. E é interessante que o Espírito Santo não dá instruções muito detalhadas, mas dá exatamente as instruções necessárias para o presente momento. E nesse aspecto nós temos uma lição importante para extrair para a nossa vida. Nesse aspecto, o texto tem algo muito próprio para nós. Nós, costumeiramente, queremos receber toda a instrução, queremos saber sobre tudo, queremos as coisas nos mínimos detalhes, e nem sempre nós receberemos instruções detalhadas da parte do Espírito. Nem sempre Deus nos dará as instruções da maneira como nós queremos, mas sempre nós receberemos o direcionamento necessário para o momento. E com isso nós precisamos ser ensinados por Deus a controlar esse nosso desejo de querer antever o futuro, de querer se preparar para tudo que ainda vai vir. Isso, na verdade, nada mais é do que uma ansiedade travestida de preocupação. É ansiedade. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. A palavra de Deus vem, nesse momento, trabalhar isso em nós. Nós precisamos nos preocupar menos, ficar menos ansiosos e confiar mais, sabendo que o Espírito é quem dirige as nossas vidas. Veja, irmãos, que nós precisamos, assim como Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, estar atentos e dispostos a ouvir a orientação do Espírito. É interessante quando a Bíblia registra o momento em que o profeta Isaías ouve do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir? E ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi isso que ele respondeu ao ouvir a voz, ao ouvir o Espírito falar com ele, o Senhor, o próprio Deus, falando com ele. Agora, o Senhor continua falando com a sua igreja hoje. O Espírito continua falando com o seu povo hoje. E como é que você vai responder?
de que maneira você vai responder? Será que como Isaías? Mas há um perigo aqui que nós precisamos lembrar. Muitas vezes nos dispomos a fazer as coisas para Deus de maneira afoita. Queremos prontamente ir e fazer e arregaçar as mangas e ir avante. E não é bem assim que o Senhor espera de nós. Nós precisamos de buscar a orientação de Deus. Precisamos orar antes. Não precisamos só de agir, nós precisamos de orar também. É isso que os discípulos continuamente faziam. Hoje de manhã nós falamos na reunião de oração. Antes de qualquer diligência, lá estavam os discípulos de Jesus em oração. Precisamos de buscar a direção do Senhor antes de botar a mão na massa, de buscar a direção do Espírito, para que possamos fazer a vontade do Senhor. Foi isso que Paulo e seus companheiros fizeram. Esperaram um direcionamento, receberam o direcionamento do Espírito e então obedeceram. A respeito desse aspecto, tem uma frase de Jeremy Collier, muito interessante, falando sobre esse texto. Ele diz o seguinte, preste atenção: a espera é muitas vezes o modo mais elevado de se fazer a vontade de Deus. Vou repetir. A espera paciente é muitas vezes a maneira mais elevada de se fazer a vontade de Deus. Já parou para pensar nisso? Não fazemos a vontade de Deus correndo e de maneira afoita. Muitas vezes a vontade de Deus é feita esperando, pacientemente, até que o Senhor dê o direcionamento. É difícil isso para nós, né? Que somos tão ansiosos e queremos as coisas para ontem. Mas é assim, devemos nos colocar em oração, sensíveis ao que o Espírito Santo fala hoje à sua igreja. Mas não é só isso, saber que Deus é o dono da agenda também deve nos conduzir a trabalhar sem reclamar. O segundo ponto aí do esboço que os irmãos têm em mão. Ao receberem a visão, ao receberem o direcionamento do Espírito, o que os apóstolos fazem? O que os discípulos fazem aqui? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. O que eles fazem? Eles partem, eles vão, sem reclamar. Eles obedecem. É interessante, irmãos, que a porta que Deus estava abrindo para eles, conduzindo-os para um outro continente, não lhes conduzia a caminhos fáceis. Pelo contrário, tinha muita dificuldade pela frente. E se a gente continuar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver o que aguardava Paulo, Silas, ainda pela frente. Os irmãos são lembrados do que acontece com eles depois, não são? Depois de pregar o Evangelho, alguns se converterem, uma mulher possessa ser liberta, Paulo e Silas vão ser presos. Não era facilidade que os esperava, mas sim dificuldades. Mas, veja bem, irmãos, Filipos seria um solo fértil para a semente do Evangelho. É assim. Para que essa semente possa germinar, para que o Evangelho possa produzir frutos, muitas vezes, para que a igreja tenha sucesso, é necessário sangue, é necessário suor e é necessário lágrimas. E às vezes tudo isso junto. E foi o que aconteceu aqui, para que a igreja de Filipos nascesse. Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho e libertar uma mulher cativa do diabo. Mas é interessante que você não vê em momento algum nas Escrituras Paulo e Silas se queixando. Você não os vê reclamando. Você não vê Paulo dizendo para Silas: pô, Silas, você, para dar uma sugestão melhor, para a gente ir por outro caminho, ao invés de ir lá pela Bitínia, pela Mísia, a gente poderia ir por outro canto, vamos pegar o outro lado. Você não vê ele reclamando assim. Você não vê também Silas se queixando com Paulo, falando: pô, Paulo, que ideia foi essa sua? A gente tinha que ter ficado lá na Ásia mesmo, mas por que a gente foi cair nessa tua conversa aí de que viu um varão macedônio e a gente veio parar aqui, olha só o que deu, fomos parar na prisão. Não é nada disso que eles falam. Você não os vê se queixando um com o outro, mas ao contrário disso, o que eles estavam fazendo lá na prisão?
meia-noite. Não era durante o dia, não, que durante o dia é fácil. Era meia-noite. Era o horário em que se esperava que qualquer um estivesse dormindo, num lugar sem luz. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam louvando o Senhor. E é no meio do louvor que Deus vai realizar um grande prodígio aqui nesse texto. Irmãos, eu fico muito triste de perceber muitos crentes nos dias de hoje que não dão um passo sem reclamar. Talvez, se você se encaixar nos exemplos que eu vou citar, é o momento de refletir um pouco na sua postura e assumir um compromisso diante de Deus de mudar de postura, de ter uma vida mais doce e menos amarga. Tem crente que ora ao Senhor pedindo um emprego, mas quando Deus abre a porta, daqui a pouco ele já está reclamando que tem que acordar muito cedo, que ganha pouco. Tem crente que ora, Senhor, prepara uma esposa para mim. Quando Deus prepara a esposa, ele reclama porque a esposa cobra atenção. Tem crente que ora, Senhor, prepara um marido, mas quando Deus prepara um marido, o que acontece? Reclama que o marido não ajuda ela em casa, ou o marido trabalha demais, ou o marido não lava a louça. Tem crente que pede, Senhor, eu queria tanto uma casa própria. Depois de uns 10 anos de oração, Deus vai lá, dá uma casa própria. Aí sabe o que acontece? Se põe a reclamar, essa casa é muito grande, dá muito trabalho para limpar. Reclama de tudo, já notou? Ora para passar no vestibular, mas quando passa, começa a faculdade. Faculdade difícil, é uma tristeza. Essas provas, murmura de tudo. Não tem nada que agrada. Se ganhou um carro, reclama que tem que abastecer. Já notaram isso? Tem crente que não dá um passo sem reclamar. Foi eleito oficial na igreja. Que alegria, que emoção. Mas dali a alguns dias, alguns meses, essa alegria, essa emoção parece acabar, já começa a murmurar. É muito difícil, é muito cansativo, dá muito trabalho. Não é assim? É triste, irmãos, conviver do lado de pessoas assim. Ninguém gosta. Pessoas que estão sempre a reclamar. É um exemplo bem diferente do que nós vemos em Paulo, Silas e nesses outros discípulos de Jesus. Reconhecer que o Senhor é o dono da agenda deve fazer com que nos coloquemos ao trabalho sem reclamar. E não só isso, reconhecer que o Senhor é o dono da agenda e Senhor da história deve nos conduzir a ser mais gratos, trabalhar sem reclamar e confiar ainda que o melhor ainda está por vir, que o melhor virá no final. É isso que o texto do capítulo 16 vai nos mostrar. As dificuldades não desanimaram Paulo e Silas, mas mostraram que o melhor ainda estava por vir. O desejo dele, de Paulo e seus companheiros, era de viajar por toda a Ásia, não era? Pregar o evangelho em toda a Ásia. Mas esse não era o desejo de Deus naquele momento. Eles iriam pregar na Ásia, iriam chegar a Éfeso, lá no capítulo 19, mas aqui, nesse momento, não era essa a agenda de Deus. A agenda de Deus é que eles passassem para a Europa, porque ali Deus iria plantar a sua primeira igreja, a igreja de Filipos, primeira igreja europeia. E é interessante, irmãos, que por que Deus estava fazendo isso? Porque Filipos era uma cidade estratégica. Filipos era uma cidade muito importante, era uma cidade rica, era uma cidade que dividia exatamente o continente europeu e o continente asiático. Era uma cidade que dividia o mundo ocidental do oriental. Era uma cidade crucial para o Evangelho, era uma rota de passagem por onde certamente muitas pessoas viriam atravessar e ali, conhecendo o Evangelho, levar para as suas cidades. Era esse o plano de Deus. E veja que é interessante o relato do nascimento dessa igreja, é um testemunho vivo e precioso do poder do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Veja que nessa cidade, o apóstolo Paulo vai, parece que não planejadamente, encontrar com pessoas e ali o Senhor vai abrir o coração dessas pessoas e reuni-las à sua igreja, e assim vai fazer nascer a sua igreja. Veja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós temos uma grande lição que salta aos nossos olhos. Aquilo que eu já venho falando aos irmãos. Deus é o dono da nossa agenda, e é Ele quem toma a iniciativa de alcançar o perdido.
abrir o coração do perdido e convertê-lo. É o que acontece com Lídia. Se avançarmos o texto depois do verso 10, 11 em diante, nós vamos ver que o relato fala da conversão de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Ela creu no Senhor e foi salva. Só ela? Não. Ela e toda a sua casa. E com o carcereiro, foi diferente? Não foi, foi da mesma forma. E com a mulher que estava possessa, foi da mesma maneira. Assim, o Senhor, através da conversão destas 3 pessoas tão diferentes, estava fazendo nascer a sua igreja. E note, irmãos, eram pessoas muito diferentes umas das outras. Lídia era de Tiatira, na Ásia. A jovem possessa era grega. O carcereiro era um cidadão romano. Notaram? De locais bem distintos. Lídia era uma empresária, vendia púrpura, algo caro na época. Não é? Lídia era rica. A mulher possessa era uma escrava. No direito romano, um escravo significava uma res, que significa coisa. Era pobre. O carcereiro era um homem como se fosse um funcionário público nos dias de hoje. Pessoas de classes sociais bem distintas. Lídia era uma gentia que estava ali afeita, enamorada pelos ensinamentos judaicos. Nós temos aqui uma jovem possessa que estava possuída de demônios, vivia de acordo com um misticismo bem tosco da época. E por outro lado, nós tínhamos um carcereiro, um homem que tinha a César como Deus, que tinha ao Império Romano e o seu representante como o seu Senhor. Veja, irmãos, que o Evangelho alcançou assim, pessoas tão diferentes. E não só alcançou pessoas tão diferentes, mas de modo diferente. E a gente não pode passar sem notar o poder do Evangelho de alcançar as pessoas de maneira tão distinta uma da outra. Aqui nós temos Lídia sendo alcançada de que maneira? Onde é que Lídia foi ter um encontro com o Senhor? De que maneira ela foi salva pelo Senhor? Onde ela estava? Ela estava aparentemente num momento religioso, numa reunião de oração. Estava ali próxima ao rio, junto com outras irmãs orando, e ali Paulo prega a palavra juntamente com Silas. Ela crê no Senhor e é salva. Já a outra estava possuída por demônios. Paulo, então, já irritado com as falas, ele então expulsa os demônios daquela mulher. Ela então é liberta, crê no Senhor e é salva. E quanto ao carcereiro, Deus não só abriu o coração, mas também fez um terremoto, abriu as celas, abriu as prisões, para que aquele homem fosse salvo, para que ele pudesse crer no Senhor. Veja, irmãos, Deus salva a cada um de maneira diferente. Ele coloca fé em nosso coração, e ao ouvirmos a sua palavra, o seu Espírito é quem nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Para alguns, Jesus precisou apenas olhar. Para outros, Jesus disse apenas uma palavra. Lembra lá dos 10 leprosos? Ontem nós conversávamos com os irmãos que estavam lá no asilo doutora Laura, nós conversávamos exatamente sobre esse texto. Para alguns, Jesus disse apenas uma palavra: vai, porque a tua fé te salvou. Para outros, Jesus teve que fazer ali lama e passar no olho. Jesus tem um modo diferente de atuar na vida de cada um, e nós não podemos querer criar regras a respeito de como Deus, de qual maneira, o modo que Deus vai salvar a cada um. Martin Lloyd-Jones, falando sobre esse assunto, ele dá uma ilustração muito interessante. Ele fala que Jesus tem modos diferentes de atuar na vida das pessoas. E certa vez 2 cegos estavam conversando e os 2 foram curados por Jesus. Mas um disse: Jesus, ao me curar, ele cuspiu no chão, fez uma laminha e passou nos meus olhos. Aí o outro disse: não, Jesus me curou e não fez nada disso. Então, quem te curou não foi Jesus? E disso resultou no nascimento de 2 religiões diferentes.
Uma da cura com cuspe e da outra da cura sem cuspe. Na verdade, o que eles estavam querendo fazer é criar um padrão para Deus, de modo que Ele tem que agir sempre do mesmo modo. E o Senhor não é assim. Deus, de maneira poderosa, vai fazer nascer essa igreja de Filipos, alcançando pessoas tão diferentes, de forma tão distinta. Assim, Ele faz nascer essa igreja. Paulo e seus companheiros compreenderam que Deus é o dono da agenda. Ele é o Senhor e que nós somos mordomos do Senhor. E por isso eles estavam sensíveis à voz do Espírito, ao direcionamento do Espírito. E o que eles fizeram ao entenderem esse direcionamento? Eles obedeceram. E de que maneira? Sem reclamar. E o que mais? Eles esperaram com confiança. Por quê? Porque o melhor estava preparado para o fim. O melhor ainda estava por vir. Eles esperavam pregar na Ásia para um grupo, avançar pregando na Ásia. Deus os leva a plantar uma igreja na Europa, uma igreja da qual muitas outras sairiam, muitas outras pessoas conheceriam o Evangelho e levariam para as suas regiões. Uma igreja que vai ser crucial no seu ministério, que vai apoiá-lo, não só em oração espiritualmente, mas financeiramente, quando de suas outras viagens a outras igrejas, a outros campos. O melhor, de fato, estava preparado para o fim. Paulo percebeu, juntamente com Silas, isso, que as surras, os açoites, as prisões, era só o meio. O melhor Deus estava preparando para o fim. Era o nascimento de uma igreja crucial para o Evangelho e para o ministério desses irmãos. Veja, irmãos, para encerrar, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, convidá-lo a pensar um pouco na sua vida e o que esse texto tem a te ensinar. Nós já falamos já algumas coisas, algumas aplicações para nós, mas outras que nós não podemos deixar de mencionar. Quando seus projetos e planos não acontecem do jeito que você planejou, quando não acontece do jeito que você esperava, será que você tem confiado no Senhor de que o melhor ainda vai vir? Será que quando isso acontecer, você estará disposto a esperar com confiança no Senhor de que o melhor virá no final? Será que você crê na palavra do Senhor quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Será que você é capaz de crer nisso? Será que nós temos convicção de que Deus é o Senhor da nossa agenda? Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de cada molécula de vida existente, Ele é o dono de cada segundo da história. Ele é o Senhor, Ele é o dono, e não nós. E que Ele usa os nossos atos de liberdade para a realização dos seus propósitos eternos. Será que você crê nisso? Portanto, confie no Senhor. Talvez os dias que você tem passado sejam os dias conturbados, de prisão, de escuridão, de açoites, mas o melhor ainda está por vir. O melhor Deus tem preparado para o final. É como no primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia. O vinho bom, esse será servido no final. Amém.